noite. Hoje no programa Literatura e Política falaremos do autor Ednei Santana, um dos mais emblemáticos autores contemporâneos da língua portuguesa. Ednei Santana nasceu na cidade de Mundo Novo, Bahia, vive em Brasília, Brasil. Ednei Santana é um poeta, escritor e compositor identificado com as grandes causas do seu tempo. Defendeu apaixonadamente todas as bandeiras da sua geração. Sua literatura é um manifesto do seu tempo, nos apresenta por isso mesmo uma das escritas mais apaixonadas e radicais da literatura contemporânea. Como poeta é autor de versos dramáticos, versos que dialogam com o barroco, romantismo e modernismo, tudo isso dentro de uma linguagem atual e provocativa. Seu último livro de poemas foi In Memoriam Jesus Cristo. In Memoriam Jesus Cristo é um livro de sonetos. Até aqui, Ednei Santana lançara apenas livros em versos brancos. Neste último livro aprofunda temas ligados à mitologia, religião e política. Tudo isso com a dramaticidade lírica peculiar aos seus textos. O uso do soneto como manifestação poética parece não ter intimidado o poeta, que com liberdade escreveu de maneira entusiasmada sobre diversos temas. Ednei Santana é autor do livro Os Deuses Não São Socialistas. Neste livro escreve de maneira livre e despretensiosa sobre a política e sociedade brasileira. O livro foi lançado em 2007, mas sua contundência é atual. Muitos problemas que Ednei chamava a atenção que era urgente resolver se agravaram muito nos últimos anos. Os Deuses Não São Socialistas é um documento importante porque foi escrito a partir das observações empíricas do autor. Ao conseguir tratar temas delicados de maneira simples e objetiva, mas nunca simplista, Ednei Santana nos oferece sua visão de Brasil, um país complexo tanto quanto fascinante. Ednei Santana escreveu 2 livros infantis, uma canção para Renata Maria, livro lúdico, uma metáfora para o que de mais essencial temos na vida. Uma fábula contemporânea que reflete sobre o que estamos fazendo com nós mesmos e nosso planeta. E a Menina e o Poeta. O livro fala do universo escolar e de como uma excelente professora pode ser decisiva na vida dos seus alunos. A história se passa no pequeno povoado da Barra, que pertence à cidade natal do autor. Ednei Santana escreveu um romance, A Confraria dos Ratos. O livro narra a história de uma não-sociedade dominada pela tirania de um governo assassino que ascende ao poder pela via democrática. A Confraria dos Ratos é um dramático texto que nos mostra pela ficção de como a democracia pode ser destruída, sendo ela mesma usada para tal fim. Novas tiranias usam dos mecanismos democráticos para impor regimes aterrorizantes. A Serenidade das Orquídeas é um livro de contos no qual Ednei Santana usa da sua imaginação para recriar de maneira absurda nossas relações sociais, um mundo no qual é impossível viver sem ter com a própria existência o fantasmagórico, sórdido a inversão de emoções, o ódio é o amor e o amor é o ódio. A Serenidade das Orquídeas reúne contos do antigo blog de Ednei Santana, A Vida Reinventada e outras histórias. A Leveza da Solidão é a biografia de Zelina Santana, mãe de Ednei Santana. O autor narra a vida de sua mãe desde os sertões ao litoral da Bahia. É um livro poético e não apelativo. Zelina Santana se revela uma mulher corajosa que não se intimidou diante as dificuldades que a vida lhe impôs. O primeiro livro de Ednei Santana foi o Até que a Eternidade nos Una. Livro de poemas editado pela Universidade Estadual de Feira de Santana quando ele tinha apenas 22 anos e estudava letras. É um livro com forte influência barroca e romântica, que já trazia as marcas e estilo de toda a poética de Ednei. O livro só foi possível de ser editado graças ao professor Angé Denel, que foi professor de literatura de Ednei Santana. The Lonely Shadow. É o livro inglês de Ednei Santana, foi traduzido em inglês pela professora Renata Madureira e fez parte do projeto Wordbook, projeto que no Brasil a professora Renata é a representante. O
O livro foi enviado para mais de 30 escolas em 20 países diferentes. A poesia desse livro pode ser entendida como um resumo do pensamento poético de Ednei Santana. A Palavra Maldita é um livro rascunho. Nas suas páginas encontramos textos escritos à mão e alguns desenhos de Ednei Santana. O autor diz ser o livro a começo para um projeto maior, um memorial que guardará toda a sua obra. No entanto, a poesia de A Palavra Maldita é densa, vigorosa e tempestuosa. Fotografias de Cristais é um livro amoroso, calmo e sereno. Ednei Santana parece desejoso que a vida seja como dias calmos e serenos, fotografados em delicadeza. É o livro de encantamento com a nova cidade que passou a viver. Um livro suave que busca a paz de espírito para quem lê e talvez para o próprio autor. Dias Delicados reúne poemas dispersos de Ednei Santana, publicados em blogs e jornais. Esse livro, ao contrário do Evangelho do Mal, traz uma poesia delicada, alguns poemas infantis e leveza que o autor diz ter procurado durante toda a sua vida. Já Rua 5 é, além de ser o nome de um livro de poemas, é o nome da rua que Ednei Santana morou em Brasília. O livro traz uma poesia social, leitura poética dos dramas das pessoas que viviam na Rua 5, como bêbados sem casa, prostitutas envelhecidas e a desesperanças diante a vida que se mostra sempre abismo. O Evangelho do Mal é um manifesto poético contra a decadência social. O livro traz os poemas mais agressivos de Ednei Santana. Ao criticar o livro, o professor Anchieta Neri disse que faltou poesia. No entanto, podemos dizer que é o livro mais corajoso de Ednei Santana. Nele encontramos uma poesia que contesta toda a sociedade e suas estruturas. Anfetaminas e Arco-Íris é um livro de poemas inspirado nos movimentos contraculturais dos anos de 1960. Ednei Santana é confessadamente influenciado pela efervescência cultural e política daquela geração. Em nenhum outro livro ele se aproximou tanto do universo contestador daquele período que em Anfetaminas e Arco-Íris. Ednei Santana escreveu ainda 2 outros livros em parceria com Herculano Neto e Jorge Boris. O primeiro, Sob Prescrição, é uma coletânea de contos e poemas. Ednei participa com contos e poemas. O livro é considerado um dos melhores momentos da literatura da Bahia dos últimos tempos. O segundo livro é mais uma dose. Ednei Santana divide o livro com o poeta, compositor e contista Herculano Neto. O livro traz contos curtos e de aguda percepção literária. Nosso programa tem o objetivo de divulgar os mais representativos autores da literatura em língua portuguesa vivos e em atividade. Se você se interessou, procure os livros, leia e divulgue. Abraços e até a semana que vem com outro autor.